Bom dia, minhas pessoas lindas. Muito bom dia. Bom dia, Mara. Bom dia, meu povo. Bom dia, querida. Como estamos? Gente, aqui em São Paulo, como eu na região onde eu estou, tá bem friozinho. Me contem por aí como é que está. Está friozinho? Está calor? Aqui tá um friozinho gostoso. Bom dia, Nanda. Que tá um friozinho delícia, né? Muito bom. Bom dia, Nanda. Nanda, me conta por aí como é que tá. Tá friozinho, tá calor. Aqui em São Paulo tá friozinho, gente. Friozinho gostoso. Eu gosto do calor, mas eu preciso do frio também. Tá friozinho? Ai, delícia, né? Aqui também. Comigo tá friozinho. Com uma chuvinha, olha, aqui não está chovendo não, mas está um friozinho. Que delícia. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar, né? Mas nós vamos falar um pouquinho hoje. O que que a mágoa da, quando você carrega a mágoa de mãe, o que que isso interfere na sua vida, tá? Então hoje eu montei até um conteúdo para que nós possamos falar, né? A importância de curar a mágoa com a mãe, o caminho de volta à alma, nos conectar com o nosso feminino, né? A importância. Francis, querida, bom dia, bem-vinda. Saudades da Francis, faz tempo que ela não vem aqui participar conosco. Fico feliz quando vocês voltam. Muito bom. Gente, lembrando, tá? Esse final de semana nós teremos aí um movimento sistêmico muito gostoso de cura e perdão com a nossa mãe, tá? E hoje eu vim falar um pouquinho para vocês poderem entender a importância, né? Por que constelar a mãe, né? Ah, eu acho que eu não tenho mágoa com a minha mãe, né? Mágoa da minha mãe, não tenho nada para ressignificar. Todos nós temos, seja de forma consciente ou inconsciente, nós temos, né? E aí trazer uma nova novidade também. Nós teremos aí também assim, algo muito legal, uma novidade muito legal. Nós teremos a Virada Transformadora, que é um podcast que eu tô subindo aí pro YouTube. Gente, a coisa mais linda. Vocês vão adorar. Sério. Vou trazer vários conteúdos ali para vocês, né? Coisa mais gostosa. Em breve eu vou estar divulgando nas redes sociais, tá bom? Então vamos lá. Bom dia, Ana. Bom dia, Jaque. Bom dia, queridos. Bem-vindos. Bom dia, meu povo. Todo mundo preparado já? Já em ritmo de final de semana? Como estamos por aí? Ô, minha linda! Bom dia e bem-vinda! Bom dia, querida! Então vamos lá falar sobre a importância de curar, ressignificar, né? O que vai impactar na sua vida quando você carrega mágoas com a mamãe, né? Entender aí a importância de estar bem com a nossa ancestralidade, né? Com a nossa mãe. Peraí, a gente vai tremer um pouquinho aqui porque eu vou mexer aqui. Mas tá tudo certo. E aí eu fiz uma frase assim, né, com base nos conteúdos que eu tenho, e eu queria compartilhar com vocês, para que nós possamos iniciar o conteúdo de hoje. Então, sintam a mensagem de hoje, né? Eu vou até colocar uma musiquinha de fundo
para vocês sentirem. Coisa mais gostosa. Fechem os olhos, sabe? Vão se conectando à mensagem que eu vou trazer para vocês. Entrem em conexão com essa mensagem, né? Sintam, tá bom? Conseguem ouvir a música? Espero que sim. Então vamos lá, fecha os olhos, respira. E sente essa mensagem, tá? Eu tô trazendo para vocês. Então, gente, a relação com a nossa mãe é a primeira porta da vida, né? É a nossa primeira porta e o nosso primeiro portal da vida. É por ela que aprendemos a receber, a confiar e a amar, né? Mas também é nesse laço que muitas vezes nós carregamos dores profundas, expectativas frustradas e silêncios antigos. Este é um momento e assim é um convite até sagrado para que vocês olhem para a mãe de vocês com coração, com amor. Curar não é esquecer, curar é ressignificar, né? E entender a questão do outro e a particularidade do outro. Perdoar não é concordar, é libertar, tá? E reconectar é permitir que a energia da vida volte a fluir em plenitude. Então soltem, né, todas as questões que você tem para soltar com a sua mãe, todas as mágoas, todo ressentimento, tudo que você sente que limita a sua vida, que limita a sua relação com ela. Entenda que nada nem ninguém, né, é culpado pela sua relação da sua mãe estar assim hoje. Foi todo um caminho que as duas trilharam, né? Então não existe certo e errado, não existe vítima nem culpado. Então solta e deixa e olhe para sua mãe, sabe, com amor, com perdão. E quando eu falo perdão, algumas pessoas elas acreditam que elas têm que conviver com aquela pessoa novamente. E essa não é a ideia, tá? A ideia é que você possa perdoar. Se você não está preparado para conviver, está tudo bem. Mas solte e perdoe. Faça isso por você, por ela. Porque cada vez que nós carregamos uma mágoa, uma tristeza no coração, um sentimento de raiva, um sentimento negativo, nós criamos um cordão energético ligado àquela pessoa, tá? Então solta você e solta ela, para que vocês possam seguir o caminho de vocês. Então essa é a mensagem que eu deixo com amor e presença para vocês, tá bom? Podem abrir os olhos, espero que vocês tenham sentido aí a mensagem. Bom dia, Ana, bom dia, Laerte. É amanhã, hein, gente? Amanhã, Laerte vai estar completando mais um ciclo aí de vida, fazendo 18 anos, né, Laerte? A música estava mais alta, Laerte, mas deu para ouvir, né? O importante é vocês ouvirem, se conectarem. Essa é a intenção, nada por acaso, para que vocês foquem no que eu estou falando, tá bom? Então vamos lá, né, falar da mãe. Como eu falei, a nossa mãe, ela é o nosso primeiro portal, né? Independente da relação que você tenha com a sua mãe, independente, sabe, se você tem uma relação boa, uma relação saudável, uma relação carinhosa, uma relação de mãe, filho, enfim, você não tem uma relação boa, né, agradável, uma relação, vamos dizer aí, uma relação desafiadora, né? Então, independente do tipo de relação que você tem, ela foi o canal que te trouxe a vida. Pois é, né? A energia da mãe, gente, ela está associada à nutrição, tá? À segurança, ao afeto e à conexão com o mundo, tá bom? Então, a nossa mãe, lá no útero, quando você está, né, no útero, dentro da bolsa,
Você está envolvido por o quê? Por um líquido, né? Que representa a água, as emoções, né? Então ali já começa a conexão com as emoções, tá bom? Então, ela representa o nosso primeiro vínculo emocional que nós criamos, é a nossa mamãe. Pois é, né? Então, é um vínculo de molda, é um vínculo com, assim, muitas vezes inconscientemente, né? Com relacionamentos, assim, na nossa vida, nós vamos buscando a nossa mãe, tá? E com os outros também, né? Assim, você vai projetando no outro questões que você tem com a sua mãe, se você tem um bom relacionamento ou não. Se você tem algumas questões a ser trabalhadas, então a sua mãe, ela é o sim, não eu posso dizer para vocês de forma clara. A sua mãe, ela é algo que é o modelo da sua vida, tá? Tanto mamãe como papai. Luciana, querida, bom dia, bem-vinda. Então, a ferida da nossa mãe, gente, quando nós carregamos feridas emocionais, elas se manifestam de alguma maneira em nosso corpo, na nossa vida, né? Então essa mágoa ela vai ser expressada de alguma maneira aí ao longo do nosso caminhar, ao longo da nossa jornada, né? Da nossa jornada aqui de vida, tá? E tá tudo bem, gente. Você não precisa mentir para você mesmo e dizer assim: eu não tenho nada para perdoar, né? Da minha mãe, eu não tenho nada para ressignificar. Todos nós temos, de forma consciente ou inconsciente. E tá tudo bem. Isso não torna você uma pessoa má. Isso não torna a sua mãe uma pessoa má, tá? A nossa mente humana, ela às vezes, muitas vezes, nos sabota. Por isso que é importante vocês estarem em processo terapêutico. Por isso que é importante você se colocar em ação. Por quê? A nossa mente humana, se você não tiver domínio sobre ela, ela te domina. Então, gente, às vezes, como criança, tá? Já peguei casos de eu fazer regressão da pessoa, porque ela se sentia, assim, muito magoada, sabe? Abandonada pela mãe. Bom dia, Camila, querida, bem-vinda. Então, ela sentia uma mágoa muito profunda da mãe, tá? E uma questão, assim, do abandono, da rejeição. E nesse caso, eu vou fazer uma regressão ali no online, no tete-a-tete, sabe? De uma regressão ultrauterina. E chegou um ponto da regressão que ela pôde entender o porquê que ela sentia isso da mãe. Ela não tinha consciência. E aí, conforme depois ela voltou, que ela conseguiu relatar, ela teve a consciência de que aquela mágoa que ela tinha da mãe dela era porque a mãe dela tinha deixado, gente, ela no quarto, brincando. E foi na cozinha e não avisou a ela. Quando ela começou a procurar a mãe, ela sentiu o abandono, a rejeição. Então, entende, assim, enquanto a nossa mente nos sabota, imagina, criança a mente faz isso. Então, imagina você adulto, né? E Jung, ele fala muito. Quem comanda a sua vida é a criança, não é o adulto. Então, o que você viveu lá atrás é o que vai impactar hoje, tá? Então, gente, quando nós carregamos algumas feridas com a nossa mãe, ela vai impactar, tá? A nossa saúde mental, sim, tá? E aí tem algumas questões que a pessoa, ela não tem nem consciência. Então eu separei, fiz uma listagem das questões, né, que aparecem aí, que englobam, tá? Na saúde mental. Como? A ansiedade, tá? Sim, fica uma ansiedade aí, a TAG, né? Que é transtorno de ansiedade generalizado, crônico, tá? E isso eu tô falando para vocês com um olhar o quê? Integrativo, tá? Não tô falando só com a ciência, tá bom? Porque se nós fôssemos falar só pela ciência, o significado da TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, ele teria um outro significado, tá bom? Ale, bom dia, querida, bem-vinda. Então, baixa autoestima. Sim, quando você não teve uma boa relação com sua mãe, uma conexão, você carrega baixa autoestima. Insegurança profunda, porque você não se sentiu segura com seu primeiro portal, sua primeira conexão, né? Então é complicado. Então a pessoa começa a carregar uma insegurança profunda e começa a projetar em todos na vida. Então começa a ter relacionamentos onde não confia no parceiro porque não confiou na mãe, né? Começa a não confiar em amizades, em parceiros de trabalho, não consegue confiar em ninguém. Tem uma certa insegurança assim em si, né?
não acredita na sua capacidade, não acredita que é possível realizar aquilo, e aí ela começa assim, vai arrastando aquela insegurança, arrastando, né, por um longo e longo período da vida, até essa pessoa ter consciência ou até o fim da vida, né, depende do quanto aí cada um está preparado. E a dificuldade que eu falei para vocês de confiar. Então, a saúde mental. E claro, temos outros aspectos também, tá? Que vai aí trazer. Então, pessoa que tem problema com a mamãe, pela psicossomatia, pela linguagem do corpo, né? Pessoa que tem sobrepeso, pessoa que fica no efeito sanfona, sabe? De emagrece, engorda, emagrece, engorda, engorda, emagrece, sabe? Fica nesse efeito sanfona, porque não sentiu-se nutrido pela sua mãe, tá? E quando eu falo sentir-se nutrido, gente, é olhar nos olhos da sua mamãe, tá bom? Olhe nos olhos da sua mamãe. Sabe aquele momento, não sei se alguém aqui já passou por isso, mas me falem se vocês já passaram. Aquela necessidade, assim, incontrolável de comer doce ou chocolate. Quem tem aí? Me falem. Tirando o Laerte, que adora um chocolate, né? Que ele já vai falar, eu? Ó, a Camila falou que ela é assim. A Rô falou que ela teve esses tempos. Mais alguém? A Ana já teve. Mais alguém? Não? Tá. Por que eu perguntei, gente? Quando vocês estiverem assim... O Laerte falou que ele não escutou. É que eu perguntei, Laerte, quem já passou aí por um período que sentiu muita vontade, uma necessidade assim tremenda, sabe, de comer chocolate ou doce? Por que eu perguntei, gente? Porque quando você está assim, você está buscando por prazeres na vida. Primeiramente, você está sem hobby. Olha lá, todo dia, tá vendo? Olha, Laerte e chocolate há uma relação. E aí, gente, o que acontece? Quando você está com muita necessidade de chocolate de doce, primeiramente mostra que você está sem prazer na vida. Você não tem hobbies, você não tem nada assim que te traga aquele prazer, tá? Você está deixando de fazer algo para você. Além disso, tem uma questão também emocional, tá? Ó, a Rô falou, devora uma barra de chocolate no piscar de olhos. Pois é, gente, quando vocês estiverem assim, vão conversar com a mamãe de vocês, tá? Você tá necessitando aí, você tá se sentindo necessitado. Ó, a Camila falou que ama chocolate. Você está necessitado do quê? Da nutrição da sua mãe, tá bom? Kate, querida, bom dia, bem-vinda. Então, você está necessitando da conexão, da nutrição da sua mãe. Lindy, a minha mãe já é falecida. O que eu faço, né? Conversa com mulheres. Você está necessitando conversar com mulheres. Mas conversa com mulheres que você confia, tá? Que você possa confiar. Conversa mesmo, assim, desabafa, conversa sobre tudo, sabe? Olha, só conversa. Seu corpo, a sua mente está pedindo a conexão e a nutrição com a mamãe. Além de você praticar algo que te dê prazer, tá bom? O Lard falou que conversa com a terapeuta. Mas tem que conversar com a mãe também, Lard. A Nanda falou, adoro chocolate, mas só sinto vontade no período menstrual. Pois é, né? Porque o período menstrual, quem participou até da reunião secreta dessa quarta-feira, estão fazendo um processo de cura e perdão aí, ressignificação com a nossa ancestralidade feminina, com as nossas mães, tá? E aí, por que sente vontade, né, de comer? Nós estamos trabalhando até essa questão, né, a questão do útero, que você traz aí, né, da sua ancestralidade. E é muito legal, porque além do Laerte, tem uma outra pessoa também, um outro rapaz que está fazendo esse trabalho. E, gente, esse trabalho é sensacional. Quando a pessoa ela vê o trabalho, ela fala assim, não, esse trabalho só é possível para mulheres, né? E não é possível para homens. E ele já começou a me relatar, porque ele já começou até antes do Laerte. O Laerte depois provavelmente vai trazer alguns relatos aqui para nós. Então ele já começou a me trazer alguns relatos do que? De ele sentir cólica. Lindy, eu senti cólica, eu me senti uma mulher, né? Parecia que eu estava no período menstrual ali, eu senti toda a cólica, a questão no quadril, eu senti tudo. Então hoje eu entendo, né? Quando a mulher ela fala que ela tá com cólica, o período menstrual não é fácil, hoje eu tenho total consciência, né? Ó, o Lard tá na missão da camomila, né?
A Camila falou, eu tenho muito problema com o meu irmão e eu não entendo porque eles são ruins para mim e não conversa comigo. Pois é, Camila, sabe como você vai ter consciência disso? Indo para processo terapêutico integrativo, tá? Quando for possível, marque e agenda uma sessão, tá bom? Porque às vezes o que precisa trabalhar nessa questão? Não é o entendimento. O entendimento pode vir? Pode, né? Dessa relação aí conflituosa com os irmãos. Mas às vezes, desde criança, a gente ela falou. Então, o que precisa trabalhar em você, Camila, é a libertação, a ressignificação. Você soltar essa situação. E aí, ou a relação de vocês melhora, ou você entende, né? Tá tudo bem, né? Praticar a lei do distanciamento com os meus irmãos, tá bom? Então, marca, quando for possível, uma sessão, para que nós possamos trabalhar essa questão em você, tá? A Nanda falou, seria ótimo se todos os homens sentissem isso. Sim, porque eles precisam entender a mulher, né? E é muito legal, assim, os relatos que ele está me trazendo, porque está sendo um trabalho muito legal. Pri, querida, bom dia, bem-vinda, Lerd. Deixa eu ler o que eu tenho para fazer no segundo dia. São 21 dias, gente. 21 dias de tratamento e ancoramento com a camomila. Eu vou tentar depois trazer aqui para o Áurea também essa prática, mas primeiro eu trouxe a prática. O primeiro grupo que eu trouxe a prática aí foi a reunião secreta, para que as pessoas possam trabalhar, se reconectar, tá? Nós mulheres, nós temos um útero físico, né? Mas o homem, ele veio de um útero. Então, a minha ideia é que os homens, eles entendam também. Eles possam limpar. Gente, todos nós trazemos as dores do útero da nossa avó, da nossa bisavó, da nossa tataravó. E vai trazendo da nossa, toda a nossa ancestralidade, seja homem ou mulher, tá? Por isso que é importante você fazer esse processo de cura e perdão com a mamãe, tá? E lembrando que amanhã nós teremos aí um movimento sistêmico para trabalhar este processo de cura e perdão aí com a nossa mamãe, tá bom? Olha lá, tá vendo? Agora não é para dormir não, viu, o tiozinho do metrô? Porque ele falou em silenciar e meditar, ele já tá caindo já. Lu, querida, bom dia, bem-vinda. Então, gente, ela também interfere, tá? Essas feridas emocionais com a nossa mamãe também interferem aí nos nossos relacionamentos, tá? Então, padrões repetitivos, tá? Carência afetiva, medo do abandono, dificuldade de impor limites. Então, são coisas que vão vindo, tá bom? E interferindo nos nossos relacionamentos. Lores, querida, Ana, bom dia. A Pri falou, quando falamos de ancestralidade, está ligado só à mãe? Não, Pri. A nossa ancestralidade, ela vem da nossa mãe e do nosso pai. Quem são os nossos ancestrais? Os nossos avós, bisavós, tataravós, tio-avós, sabe? Tios, todos que vieram antes de nós, todos aqueles que vieram antes de nós, tá? São os nossos ancestrais. Os nossos descendentes, eles vêm depois de nós. Então, toda a sua ancestralidade, da parte materna e paterna, são os seus ancestrais, tá bom? Então, quando você começa a fazer esse processo de cura, por isso que eu levei até por esse processo de cura, para as reuniões secretas, e vou fazer esse movimento sistêmico também amanhã, porque, gente, claro que eu tô focando aqui na nossa mãe hoje, né? Porque nós estamos no mês de maio, tivemos o Dia das Mães, para vocês poderem entender, tá? Laerte, pô, os primos são ancestrais ou estão no mesmo nível? Se eles vieram antes de você, Laerte, eles fazem parte da sua ancestralidade, tá bom? Imagina, Pri. Então, gente, é importante entender. Quando você, por exemplo, né, a Laerte, o pessoal da reunião secreta, estão fazendo esse processo de purificação, né, e trabalhando aí a ancestralidade feminina, quando você faz isso, você trabalha a ancestralidade feminina da mãe e do pai. O seu pai veio de um útero, né? Ele também carrega uma dor. E aí os homens com esse processo, eles vão entendendo, né? Essa questão essa dor, vai tendo consciência, tá? Às vezes alguns têm algumas resistências e acabam não tendo consciência, mas passam aí pelo processo, assim, de um modo onde eu vivi, eu senti, né?
mas eu não senti tudo, não tenho consciência dessa dor, alguns vão ter, tá? Esse processo, a Mariana da falou, Laerte, para mim, primos são parentes. Tem muitos que perdi contato. Família para mim é pai, mãe e irmão. Então, é que ele tá falando da questão da ancestralidade, Nanda. Todos que vieram antes de nós são os nossos ancestrais. Claro que você vai ter um vínculo maior, pai, mãe, irmãos, né? Você vai ter um vínculo maior ali. Mas no momento, gente, até nessa questão de família, tem algo assim que, né, agora vai doer. Quando você sai da casa dos seus pais, que você casa, a sua família, ela se torna o seu companheiro e os seus filhos. Se você é casado e você não quer ter filho, quem é a sua família é o seu companheiro. Você não vai deixar suas linhagens. Sua linhagem é seu pai, sua mãe, seus irmãos, sabe? Seus ancestrais, né? Você não vai deixar eles. Você vai ter um vínculo sempre. Porém, a sua família se torna ali, a partir do momento que você sai da casa do pai e da mãe, a sua família se torna o seu companheiro e os seus filhos. É uma nova família, um novo ciclo. A Nanda falou, nossa, eu tô lascada, porque só de mãe tem 11 tios. Tios e tias. Eita. A gente falou, é igual a minha família, por parte de pai, é enorme. Tem um monte de primos e a maioria parte mais velha que eu. Então, todo mundo que vem antes de você faz parte da sua ancestralidade, tá bom? Claro que muitas pessoas falam aí de ancestrais, que é somente seu pai, seu avô, seu bisavô, seu tataravô, sua avó, sua bisavó, tataravó, enfim. Contam só com eles. Mas não, gente. Os nossos ancestrais são todos que vieram antes de nós, tá? E olha quem chegou aqui conosco, Giovana Grasman, olha só. Bom dia, amiga, bem-vinda. Então, gente, além... A Fernanda falou, então, Arte, cada tio e tia tiveram em torno de 3 a 2 filhos. Pensa quantas pessoas são. Pois é, né? Chamando eu para fazer yoga. Pois é, gente, eu tô tão atarefada que eu não tô conseguindo participar da aula de yoga. Ainda bem que vai ficar gravada, né? Tá ficando gravada e consigo pegar e acessar na rotina fluida, porque olha, eu adoro as aulas de yoga da Giovana, gente, é maravilhoso. Não sei se ela já trouxe essa prática aqui pro Áurea, mas assim, é maravilhosa. Obrigada, amiga. Giovana, fazer um convite, ó. Amanhã é aniversário do Laerte. E eu acho que a gente devia fazer uma live, eu, você e a Reisa, que são as terapeutas dele, né? Que ele fala que são as queridas dele. Fazer no horário onde vai estar assim, o restaurante, sabe? Vai estar bem lotado para trazer um desafio, uma forte emoção pro dia do Laerte. Não, às 21h21 não, Nanda, porque às 21h21 ele já vai estar livre. A gente fala pra ele, Alert, nós realizamos o seu sonho de estar às 3 numa live conjuntas, né, de collab, e você não compareceu. Ele ia ficar doidinho, coitado, gente. Não, é brincadeira, tá, Alert? Não vamos fazer essa maldade com você, não, tá bom? Eu prometo. Ele ia adorar, ele ia dar um jeito. Às 19. É um presente, mas ele ia estar, olha, não ia ser um presente, ia causar fortes emoções no dia do aniversário dele e ele ia estar lá super atarefado no restaurante. Acho que não ia ser um presente muito bom, né? Iria ser um desafio aí. Seria bom. Ele ia pegar nós três, depois ia tacar na fogueira. Ele não ia nem bater mais o tambor dele, sabe? Da live das 21h21. Ele ia juntar nós três e ia tacar na fogueira. Falar, pronto, vocês não vão fazer isso comigo. Ai, ai. Mas vamos lá, né? Olha lá, ele rindo, tá vendo? Ele tá rindo porque ele faria. Ele iria fazer mesmo. Ia pegar as três e tacar na fogueira. Falar, vocês fizeram isso comigo? Peraí.
Não vamos fazer isso não, tá, Lerte? É maldade. Prometo, não iremos fazer essa maldade, tá bom? Brincadeira, viu? Não leva pro coração. Ah, tá vendo? Escrever a carta e queimar na fogueira. No caso, as cartas dele seria eu, Giovana e a Risa, né? Não quero passar por situações de fogo de novo, não. Já passei por uma, já tá bom na minha vida, tá? Mas vamos lá. Então, quando você carrega, gente, feridas emocionais, nós temos também a questão da autossabotagem, tá? A autossabotagem, ela traz a questão de sentimentos de não merecimento. Então, você carrega. Quem aqui até, né, nunca se deparou em algum momento da vida e não teve que trabalhar o merecimento, né? Bom dia, Maria, querida, bem-vinda! Então, quando você não se pegou aí, se auto-sabotando, achando que você não era merecedor, né? Achando que não era incapaz, e aí a incapacidade ela vem com o merecimento, tá? Então, a autossabotagem, gente, ela vem na questão do não merecimento, da procrastinação. Então, pessoas que procrastinam têm uma ferida emocional aí por trás com a mãe, tá bom? Carlos, querido, bom dia, bem-vindo. Então, tenho medo aí também do abandono, né, que eu já tinha falado para vocês. Então a pessoa ela prefere, na verdade, né, procrastinar, porque eu não vou ser julgado, não vou ser criticado, né? Se eu tentar aqui, ninguém vai me falar nada, minha mãe não vai ser contra, né? E aí tem pessoas até que deixam de fazer projetos e trabalhos pela aceitação da mãe, né? Então, minha mãe, por exemplo, eu já peguei um caso aqui de uma moça, de uma especialista, até que a Laerte indicou ela aqui na live para ela vir entender o que era renite, espirro, né? A questão aqui com o nariz. E aí ela até trouxe, né, a questão da mãe dela. Toda vez que ela estava em live, via essa irritabilidade no nariz, essa questão da coceira, a questão do espirro. E aí ela relatou na live que para a mãe dela a live não era um trabalho, ela não estava trabalhando, então ela se sentia contrariada. Bom dia, Carlos, bom dia, Pamela, Yara, querida, bom dia, bem-vinda, Carla, bom dia, Andressa, querida, bom dia também, bem-vindas. Então hoje nós estamos falando, o pessoal que chegou aqui, nós estamos falando da ferida emocional que nós carregamos aí, que vai impactar na nossa vida em relação à nossa mãe, tá bom? E lembrando, gente, amanhã nós teremos um movimento sistêmico. Então, liberei até aqui no áudio para quem desejar participar deste movimento sistêmico de cura e perdão com a nossa mamãe, tá? Quem participar vai receber um conteúdo aí, um material para dar continuidade no processo nos próximos 7 dias, tá? É babado esse processo, as meninas que participaram adoraram, tá bom? Então, aproveitem aí a oportunidade, tá? Então, gente, além disso, as questões e as mágoas com a nossa mãe traz também aí no nosso corpo físico, elas vão impactar, né? Vão aí gerar impactos no nosso corpo físico. Peraí, gente, que a conexão aqui parece que tá ficando ruim, né? Tô vendo que tá travando. Se travar muito, me avisem, tá? Que aí eu troco a conexão. Então, no nosso corpo físico, o que vai gerar? Lembra que eu falei lá do sobrepeso? Além do sobrepeso, gente, vocês vão começar a sentir muita dor no peito. Questões no útero, no ovário, problemas com digestão, tá? Doenças autoimunes também vem aí com a questão da nossa mamãe. Quando o nosso corpo ataca nós, é um reflexo, tá? Que ele vai simbolizar ali uma autodesvalorização. E aí ele traz até uma questão, assim, inconsciente. É como se você não quisesse dar continuidade ali na linhagem dos seus pais, tá? Então, vem aí também, tá bom? Então, tem doenças no sangue que mostram aí mágoas de mamãe, tá bom? Então, tem que ficar, assim, de olho, tá? Se você tá passando por alguma questão, por exemplo, colesterol é o nosso papai, tá? Leucemia é com a nossa mamãe, tá bom? Então tem que observar porque tem questões no nosso sangue que estão relacionadas ao nosso papai e à nossa mamãe, tá bom? Denise, querida, bom dia, bem-vinda. Então, ó, conexão espiritual bloqueada. Sim, a nossa mãe é onde vem
vem aqui a nossa energia do quê? Da intuição, a nossa conexão com a nossa intuição. Então, eu tenho dificuldade, gente. A pessoa começa a apresentar uma dificuldade em se conectar com a sua espiritualidade, tá? E ela começa a sentir uma sensação assim de desconexão, tá? Com a própria essência, começa a se desvalorizar com a sua mãe. Bom dia, Karina, bem-vinda! Bem-vinda, meninas! Nós estamos falando aqui hoje da questão, tá? Com a nossa mãe, a importância de curar e ressignificar, tá bom? Algumas questões aí com a nossa mamãe. Lert falou, e os rins e órgãos duplos? Sim, eles também estão ligados, tá, Lert? Então, tudo que estiver relacionado ao lado direito está ligado à sua mãe, tá? Tudo que está ligado aqui, ó, se refere ao lado esquerdo, está ligado ao seu pai, tá? Então, precisa observar. Tá com algum problema na visão? Visão é medo do futuro. É como seus pais te ensinaram a olhar para a vida. Tá olhando negativo? Tá com medo? Vai ter problema na visão, tá? Vai usar óculos, tá bom? Então, observar. Tá com dor de ouvido? Tá aquela dor que você tem que colocar o remédio e colocar o algodão, porque você não aguenta mais ouvir lamúrias de mulheres. E claro, lembrando sempre que isso volta para o padrão. Quem é o nosso primeiro exemplo aí da vida? Nosso portal? A nossa mãe, né? Então, primeiro vem a mamãe, depois você vai projetando nas outras mulheres, tá? Então, tem problema no pulmão do lado direito? Tá com problema com a mamãe, tá? Tô com problema no útero, no ovário do lado direito? Mamãe. Tô com problema no joelho? Mamãe. Tá com problema no pé? Mamãe, tá bom? Claro, primeiro ponto, seu portal é a sua mãe. Depois você vai projetando nas outras mulheres da sua vida, tá bom? Então, gente, as terapias integrativas, elas ajudam vocês a integrarem um todo, né? Então, o ser humano, ele trabalha num sistema completo. E aí, o que eu falo para vocês? Quais são os 3 pontos principais? Físico, emocional e o espiritual. É importante trabalhar esses 3 pontos, senão você fica nadando ali, ó, nadando ou boiando, ou você fica boiando, né? Deixa eu esperar aqui o universo fazer uma movimentação, ou você fica nadando contra a correnteza, tô nadando aqui, não tô conseguindo chegar no meu objetivo, ou você começa a seguir o fluxo, mas é um fluxo contrário do que é para você seguir, tá? Então, precisa trabalhar esses 3 pontos, é super importante, tá? Por isso que eu sempre falo para vocês, gente, agendem a terapia de vocês, não importa se vai ser comigo, com outro profissional, mas agendem, cuidem de vocês, vocês precisam ter consciência. Quando você não tiver consciência de tudo que está aí com você, quando eu falo consciência, não é que você vai lembrar, vai vir à sua mente, não, você vai entender que aquilo ali já foi trabalhado, tá tudo bem, né? Quando você não tiver essa consciência, o seu inconsciente vai dominar a sua vida. E aí você vai chamar o quê? De destino. É o destino. A vida quis assim. Deus quis assim, né? E aí, minha vida é assim porque tinha que ser. Será mesmo que a sua vida tinha que ser assim? Ou você que está aceitando isso? Tá bom? Então, sim, gente, a mente, ela cria, tá? Algumas narrativas aí na nossa vida de rejeição e abandono, como eu falei para vocês. Exatamente, Laerte, síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Gente, não precisa disso, tá? Nós somos seres mutáveis. Então, aquilo que você acredita que é possível transformar, vai ser transformado. Vocês lembram do que eu falei que aconteceu aqui no meu rosto, né? Eu fiz o quê? Eu fiz todo um trabalho de regeneração do meu rosto, porque eu sei que é possível. E eu regenerei, né? Quantas vezes? Lá na infância eu machuquei o rosto, na fase adulta eu machuquei o rosto, porque ficou algo ali mal trabalhado da infância em relação a essa questão do rosto, tá? Então, tá bem trabalhado agora, tá ressignificando, né? Estou no processo de ressignificação e tá tudo bem, ó, porque o meu rosto tá perfeito, tá bom? Então é possível regenerar o seu corpo de acordo com aquilo que você acredita, tá bom? Então a mente, gente, ela cria, tá, essas narrativas de rejeição e abandono, que foi o caso da regressão que eu contei para vocês, tá? O corpo, ele registra traumas, tá? E ele somatiza dores e doenças, sim, tá? Então, toda doença, nada, como eu sempre falo para vocês, né? Nada acontece por acaso.
Nenhum acidente existe e nenhuma doença existe, né? Hélio Couto fala isso, que não existe. Por que que não existe? É um padrão negativo que aí, ó, somatizado no seu corpo. Quando todo mundo tiver a consciência, a humanidade tiver a consciência disso, a pessoa não vai precisar mais ir ao médico, ela mesma vai, ó, se ressignificar. E às vezes ela não vai nem precisar se ressignificar, porque ela já vai estar trabalhando essa questão nela mesmo, antes de que isso aconteça, tá? Anderson, querido, bom dia e bem-vindo. Então a alma, gente, ela sente, tá? Então trabalhem. Olha, escutem aqui a dica da terapeuta, tá bom? Trabalhe os 3 pontos da sua vida, tá? Físico, mental e espiritual. É importante eles estarem alinhados, tá bom? Então, gente, quando você desconecta a sua missão, você está se desconectando da sua mãe também. Lembra que eu falo para vocês? Façam um mapa numerológico, façam um mapa astrológico, para vocês entenderem, né? Qual é a sua missão aqui? Missão profissional, missão pessoal, missão espiritual. Entendeu? Agora eu vou alinhar, vou colocar ali, vou seguir o fluxo natural da minha vida. Vai ser um fluxo fácil? Não, agora você sabe, você vai ser cobrado. Ou você segue aquilo, ou você vai receber muitas cobranças, tá? Mas precisa. Quando você sai do fluxo, você desconecta da sua missão, como se você quiser se desconectar da sua mãe, tá bom? O campo energético também, gente, ele enfraquece, tá? Tornando-se mais vulnerável a influências externas, inclusive as influências negativas. Onde você esteve protegido por um longo período aí, por 9 meses da sua vida? Dentro do útero da mamãe, tá? Então a proteção energética também vem com a conexão da nossa mãe, tá? Porque a nossa mãe, ela está ligada à nossa espiritualidade também, tá bom? Então, por isso que eu falo para vocês, né? A nossa mãe, as mágoas com a nossa mãe, tá, gente? Ela pode ser mais profunda do que vocês imaginam, tá? Rê, querida, bom dia e bem-vinda! Então, gente, quais são as consequências? Bom dia, Rê! Meninas que estão novas aqui comigo, não sei se vocês conhecem Regina. Regina Macedo, Regina maravilhosa, tá? Sigam Regina. Se vocês não conhecem Giovana Grassman também, sigam Giovana e Regina. Gente, Regina tem um programa aqui que é o famoso Corujão, né? Maravilhoso. Além disso, a Regina, ela é uma terapeuta maravilhosa. Não tenho o que dizer de Regina. Regina, como pessoa profissional, é uma pessoa excelente. Tanto ela como Giovana, tá? Se vocês não conhecem o trabalho delas, sigam e acompanhem as lives delas. Vocês vão adorar. Vocês vão amar. Tá? Depois vocês vão vir aqui falar pra mim. Lindy, tô acompanhando Giovana e Regina, adorei. Pois é, Laerte, siga a Regina, que a Regina é uma pessoa espiritualizada, assim, que ela faz o corujão. Mas no Corujão ela não joga só carta, ela traz também um conhecimento espiritual, ela traz orientação espiritual. Gente, Regina é maravilhosa, tá? Obrigada, Rê. Nós somos maravilhosas, né? Regina é uma querida amiga do meu coração, né? Minha irmã de alma também. Então, gente, quando nós guardamos mágoas na nossa mamãe, tá? O nosso inconsciente aí, de modo consciente ou inconsciente, tá bom? Obrigada, Rô, pelo presente. Andressa e Isabela, bom dia e bem-vindas, tá? Então, você começa a rejeitar a própria feminilidade ou a masculinidade. Sim, quando você tem mágoas da mamãe, você tem a questão aí, uma rejeição com o feminino ou o masculino, tá? Vai depender também, porque assim, eu tô atendendo um caso recentemente, onde a moça, ela tá com um problema, ela não sabe ainda, porque fez exames de ressonância, passou no ortopedista, mas está sentindo muita dor no joelho esquerdo. O joelho acorda já inchado, dorme inchado, ela falou, eu não sei mais o que eu faço. O que acontece com essa moça, gente? Sabem que o lado esquerdo é o pai, né? Mas toda doença que você tem, todo problema que você tem no corpo, por exemplo, dela é o esquerdo, é o pai, mas ela inconscientemente culpa a mãe pelas ações do pai. E aí ela vai projetando em todos os homens a questão dela, mas ela culpa a mamãe.
né? Então ela tá com problema com o masculino dela? Sim, mas ela também tá com problema com o feminino. Então provavelmente ela tá competindo até o quê? Com os homens. Então vamos competir aqui, vamos pegar o falo assim, ó, bater na mesa e mostrar quem é que tem mais poder. Porque eu não quero mais ser feminina. Eu renego o meu feminino, né? Eu quero excluir meu feminino e eu quero mostrar que eu tenho mais poder que os homens, tá? Então, esse é um caso que eu conversei com ela, eu fui clara, eu fui franca. O que eu tô falando aqui para vocês, eu falei para ela. E aí foi o momento onde ela começou a ter consciência do que estava acontecendo. Claro, está sendo trabalhado aí no processo terapêutico, tá? Então, tem dificuldade da maternidade, sim, mulheres que têm problema com a mamãe, tem questões com a maternidade, tá? Ou ela acaba até virando a mãe da família, né? Quem nunca foi a mãe da família, né? Tá? Então, começa a ser mãe dos irmãos, mãe da tia, mãe da avó. Quando vê, já virou a patriarca da família, né? E não é esse papel de nenhuma mulher, tá bom? Desenvolve relações simbólicas, tá? De dependência ou fuga. Pois é. Ou a pessoa ela tem uma dependência emocional porque não sentiu-se nutrido e não tem uma boa conexão com a mamãe, ou ela foge de boas relações. Por quê? Eu não tive uma boa relação com a minha mãe, não tive uma boa relação com meu pai. Como que eu vou ter uma boa relação com alguém que não é meu pai e minha mãe, né? Então começa a ter a fuga dos relacionamentos. E aí fala assim, não tô preparada para ter relação, ou ter relacionamento com ninguém. Não estou, né? Não consigo achar alguém adequado, ideal para mim, né? Ou a pessoa fala assim, estou num momento onde eu não quero. Claro, todo mundo passa por esse momento, tá tudo bem. Momento onde você não quer se relacionar com ninguém. Mas até quando vai começar a se arrastar isso? Será que vai se arrastar para a vida toda? Tá se arrastando por um longo período da sua vida, algo de errado tem aí, tá bom? Então, carregar culpas, né, que não são suas, pois é, carregar culpas que não são suas, são heranças emocionais. Lembra lá do trabalho que eu falei que eu estou fazendo com o pessoal nas reuniões secretas? Vão limpar, gente. Eles vão limpar essas culpas emocionais. E aí o pessoal vai todo mundo ficar feliz. Tá todo mundo agora assim, que legal! Vão limpar e se libertar dessas culpas, tá? Dessas heranças emocionais que vem do útero, tá bom? Lorde falou, não faço ideia do que está acontecendo. Ai, Lorde. Ana Clara, querida, bom dia, bem-vinda. A Rô, felizona, vou me libertar das heranças. E esse movimento sistêmico, gente, que vai ter no sábado às 9h09, vai ser sucesso, vai ser babado, porque vocês vão limpar mais, vai ser sucesso. Aguarde. Além disso, né, das heranças emocionais que eu falei para vocês, a pessoa sente um vazio existencial. Sim, dificuldade de se sentir preenchido, porque não teve a nutrição ali. Lembra que a nutrição eu falei, os olhinhos aqui, ó, contato, né, visual com a mamãe, tá? Então, Lídia, eu não tive contato visual. A Andressa falou, tem essa sessão individual? Tem sim, Andressa. É só você agendar uma sessão de constelação comigo, tá? Eu nem sei se está liberado ainda, porque como teve atualizações aqui no aplicativo, do Áurea, possa ser que tenha saído, mas dá uma olhada e me avisa, tá bom? Porque sim, é possível fazer esse movimento sistêmico de modo individual, tá? Esse movimento, gente, que vai ter no sábado, como que vai ser? Será um grupo de pessoas, mas cada um fazendo seu movimento sistêmico de modo individual, tá bom? Mas se você sentir também precisar, André, se quiser marcar em um outro horário para você poder sentir até, como eu posso dizer aí, algumas pessoas elas gostam do movimento individual, onde está só o terapeuta e ela, porque ela se sente mais livre, né? Mais assim, eu consigo falar, não quero que ninguém ouça as minhas questões. Então a pessoa ela consegue se abrir mais, tá? Então, mas tem sim, tá bom? Dá uma verificada, qualquer coisa, se não tiver ainda disponível por conta das atualizações, me avisa que eu disponibilizo para vocês poderem fazer aí o agendamento, tá? Então, gente, o caminho da cura é importante, tá? Não, assim, a cura com a nossa mãe não começa com ela, começa em você.
Pois é, ela é o nosso portal, mas a cura começa em você, tá bom? Jaque, querida, bom dia! A Andressa perguntou: análise de personalidade. O que é? Sobre o quê? Vamos lá. Este mês de maio, a análise da personalidade é a fisiognomonia. O que é a fisiognomonia? A leitura do seu rosto, da sua personalidade, através da fisiognomonia. É um estudo, tá? A fisiognomonia. Então, neste mês de maio, ela está com voucher por conta do Dia das Mães. Então, tem um voucher aí especial, onde eu ensino vocês a utilizarem a maquiagem de modo assertivo, tá? Onde você vai utilizar a maquiagem para se tornar magnética, para você se tornar. A Andressa falou, vou fazer depois da harmonização. Vai fazer a harmonização facial, Andressa? Que legal. Então, assim, o que você tem. Isso é. Assim, o legal seria até você fazer, não sei qual vai ser o procedimento que você vai utilizar para a harmonização, mas seria legal até para você fazer antes, né? Para você poder entender se vai estar adequado para a sua personalidade, para o seu, para a sua energia ou não, tá? Porque tem harmonizações, tem procedimentos estéticos que nós utilizamos e acaba bagaçando a sua energia, tá? Acaba bagaçando você. E aí por isso que fica, sabe aquelas harmonizações nada harmoniosas? Porque não é compatível ao seu padrão de pensamento e comportamento. Então essa análise da personalidade, ela é para isso, para eu indicar para vocês a maquiagem adequada para o rosto de vocês, tá? De acordo com a personalidade. Porque, gente, tem certos tipos de boca, formatos de boca, que não pode usar uma tonalidade de batom que acaba bagaçando a energia dela. Tem pessoas que, por exemplo, precisam trabalhar a sobrancelha de um modo diferente. Tem pessoas que precisam de maquiagens mais marcantes, maquiagens mais suaves. Então, essa minha que tá aqui da análise da personalidade, ela é para isso, para fazer a leitura do seu rosto e te indicar. Isso serve tanto para homens como para mulheres, né? Homens não usam maquiagem, mas eu vou orientar qual tipo de barba você vai utilizar, né? Vou fazer toda a leitura do seu rosto e vou falar, olha, esse tipo de barba que você está utilizando, talvez não seja tão adequado para você no momento, né? Ou seja, tá bom? Então é isso, tá? Já vou ler sua propaganda aqui, tá, meu garoto propaganda? Então, gente, este processo de cura que eu estou falando para vocês é um processo interno, é um processo íntimo, tá? É um processo espiritual, emocional, tá? Ele é um processo onde você pode fazer através das constelações familiares, que nós vamos fazer amanhã, com movimentos sistêmicos, cartas de desabafo e perdão, que vai ter aí uma das atividades do conteúdo que vocês irão receber e reconexão com a criança interior. Sim, quer perdoar papai e mamãe, precisa fazer um trabalho intenso aí com a nossa criança, tá? Quando nós acolhemos aquela parte sua que ficou lá atrás, que sentiu todas as feridas, que viveu todas aquelas feridas emocionais, aí você pega no ponto adequado e ideal, tá bom? Então, banhos também, banhos e rituais de limpeza emocionais, com ervas como alfazema, rosa branca e lavanda, vão te conectando na energia do feminino e a energia da sua mamãe. Tem um banho de erva que ele é muito legal, que eu vou ensinar para vocês, que poucas pessoas sabem. Para quem não sabe, tem um banho que você faz com uma maçã. Você pega a maçã, você corta a maçã, sabe? Assim, vai pegar a maçã por cima e vai cortar, tá? Corta aí entre uns. A Ananda Erva, adoro. Como que funciona esse banho, gente? Vocês vão pegar a maçã, cortar 7 pedaços dessa maçã, vão deixar a água ali, né? Colocar água no recipiente para ferver. Ferveu a água, aí você vai colocar 7 pedacinhos ali da maçã, tá? Deixa ferver um pouquinho, desliga, né? Desligou, aí você vai fazer o seu banho, tá? O banho físico. Depois do banho físico, você faz o seu banho com a erva, tá? Então você já vai ter ele transferido para outro recipiente. E aí você vai determinar para a mãe terra, a mãe natureza, né? Que é a mãe Gaia, tá? Seus mentores, que ativam o poder energético daquele elemento. A maçã, gente, ela limpa e ela purifica questões com água, tá? Então você vai pedir para ressignificar as questões com as mágoas que você carrega, seja da mamãe, seja do parceiro, seja de quem for.
Pede para ela limpar e te libertar das mágoas emocionais. Olha que lindo, né? Uma delícia, banho de maçã. A Andressa falou: eu mesma só gosto de maquiagem de tons nudes. No máximo um contraste com um esfumado em tons mais escuros. Pois é, Andressa. Eu também era do tipo que eu adorava uma maquiagem nude, tanto que eu tô aqui com um batom que o Aura não tá ajudando. Parece até que eu tô sem batom, mas tudo bem. É que eu gostava muito assim, eu gosto de uma maquiagem mais nude, mais discreta. Porém, existem alguns momentos que eu preciso de uma maquiagem mais marcante. Por conta do formato do meu rosto, né? O formato da minha testa, o formato da minha boca, o formato dos meus olhos. Então, tudo isso influencia no tipo de maquiagem que você precisa utilizar e o seu trabalho também. Então, quando eu preciso que as pessoas elas me ouçam mais, eu preciso de um batom marcante, tá? Então, eu trago um batom marcante. Eu adoro também essa maquiagem de tons nudes, num tom mais discreto, mas existem momentos onde a gente precisa, tá bom? E é por isso que essa é a importância da gente entender. Porque você usa, claro, você vai usar a maquiagem que você gosta, né? Um tom ali mais nude, um tom mais discreto, mas no momento que eu preciso, pá, vou trazer aqui a tonalidade que eu preciso para ativar meu magnetismo e trabalhar essa questão de modo eficaz, tá bom? Jamile, Maria, bem-vinda, meninas. Então, para finalizar, gente, vou falar sobre, além do banho de erva, nós temos a afirmação positiva. E a afirmação positiva que você pode fazer é: eu honro a vida que recebi da minha mãe. Eu honro a vida que recebi da minha mãe. Eu me permito seguir leve. Eu me permito seguir leve. Sim, você trabalha aí, ó, através da afirmação positiva, a cura e o perdão com a sua mãe. Então, eu honro a vida que recebi da minha mãe. Eu me permito seguir leve. Laerte falou, vou ficar, quê? Vou ficar ótimo com um bigodão. Esse Laerte, hein? E as terapias integrativas, elas também auxiliam aqui no nosso processo, tá? Então você pode trabalhar o reiki, reikianos aí, né? Meus reikianos queridos, vocês podem trabalhar o reiki para ressignificar a cura e perdão com a mamãe, tá? A aromaterapia também trabalha. Floral, Giovana aqui, ó, Giovana ela faz mentoria de floral, né? Então já chama a Giovana para tomar floral, tá? Falta uma semana do que, Lorde? Do floral? Meditação guiada com arquétipos da Mãe Divina ou outros tipos de meditações, ele vai ajudar na cura e o perdão com a nossa mamãe, tá bom? Ah, para completar os 21 dias de reiki? Perfeito, hein? Estão bem alinhadinhos. Sim, o gerânimo, boa, bem lembrada, Yara. Yara falou aqui, o gerânimo trabalha muito feminino. Sim, gente, gerânimo é maravilhoso. Rosa branca, malva, malva trabalha. Você quer trabalhar seu feminino? Olha um banho maravilhoso para você trabalhar o feminino. Malva branca, rosa vermelha. Gente, toma uma vez por mês, de 15 em 15 dias é sucesso, tá? Pronto. Então, faz esse banho que ele é maravilhoso. Vai ver como você vai ficar feminina. Então, e ativa o banho, tá? Não adianta você fazer um banho, né? Fiz um banho aqui de erva, vou jogar aqui no corpo. Não vou falar nada. Você não tá dando uma função pra erva, ajuda a erva a te ajudar, né? Tá? Então, gente, o perdão com a nossa mãe, ele é muito importante, tá? Ele não significa que você vai esquecer, que você vai aceitar tudo o que aconteceu, ou o modo como ela é. Não, significa que você vai escolher carregar uma outra questão, tá? Você vai se libertar do quê? De carregar um fardo, um peso, tá? Que é pra você. Então, você vai fazer uma auto-libertação, tá bom? E como que você pode fazer isso? Você pode dizer também uma outra afirmação positiva que eu vou deixar de brinde aqui para vocês. Minha mãe, e você pode dizer isso para você, tá? Então fala para você. Minha mãe fez o melhor que pôde com a consciência que tinha. Minha mãe fez o melhor que pôde com a consciência que tinha.
E mesmo que isso doa, você vai escolher o quê? Seguir adiante. Então fala para você, toda vez que você tem que pensar em criticar sua mãe, minha mãe fez o melhor que pôde com a consciência que tinha. Você também não é perfeito, né? Eu não estou tirando a culpa ou o peso da sua mãe. Não, é para que você comece a ressignificar, tá? Então, quando você faz isso, você escolhe seguir adiante. Deixa sua mãe com a bagagem dela. Segue você. Se ela não está preparada, se você tem uma relação com a sua mãe onde é conflituosa, alguém tem que tomar o primeiro passo. Então, cure-se você. Deixa que no tempo dela, ela vai trabalhar as questões dela, tá bom? Então, gente, é importante trabalhar, tá? Quando a mágoa da nossa mãe é curada, a sua vida, o seu coração fica mais leve, a sua energia flui, a sua intuição se conecta mais fácil com você, tá? Os relacionamentos mudam, a prosperidade se desbloqueia, sim, porque o nosso pai é a energia do dinheiro, a nossa mãe é a energia da prosperidade, tá? O corpo relaxa, você tem mais leveza, você é mais feminina, você está alinhado com o seu feminino, seja independente se você seja homem ou mulher, tá? E a alma sorri, você carrega mais leveza. Então deixa aí, precisa ressignificar? Primeiro ponto, vai para o processo terapêutico. Vai para o processo terapêutico integrativo, inclusive, tá? É importante. Feito isso, começa o processo de cura e perdão com a sua mamãe, tá bom? Então, gente, fica o convite para quem desejar participar amanhã do movimento sistêmico que nós iremos fazer de perdão e cura com a nossa mãe. Ele irá acontecer às 9h09, tá bom? Então, convido vocês sentirem no coração, venham participar do grupo, tá? Ainda é possível fazer a inscrição. Vão receber, quem participar vai receber um conteúdo PDF para que vocês deem continuidade aí no processo de cura e perdão da mamãe, tá bom? Quem desejar agendar também o movimento sistêmico depois, de modo assim, totalmente individual, é possível também, tá bom? O Lerte, você faz no horário de trabalho. Ô, Lerte, perdão, Lerte. É porque à tarde eu terei outro trabalho que eu não vou conseguir fazer. Você conseguir. E, gente, assim, tem pessoas também que eles querem fazer o movimento sistêmico. Já me avisaram, Lindy, eu quero participar, porém nesse horário eu estarei trabalhando. Eu vou gravar todo o movimento sistêmico, então eu vou enviar, viu, Lerte? Então é possível, viu? Se quiser, tá bom? Depois é só avisar, tá? Então, gente, um beijo no coração de todos vocês. Tenham um lindo final de semana, tá? Laerte, aproveita seu dia, tá? Eu tô te devendo muito, eita, Laerte. Aproveita o seu dia, viu? Lembra lá que é um novo ciclo, é um novo início. Amanhã, ele quer que eu faça as 21h21, amor. Não dá ideia, não. Amanhã é o dia mais importante da sua vida, é o seu renascimento. Então faça rituais onde irá te conectar com a sua essência, tá? Faça práticas de perdão com a mamãe, tá bom? E muito obrigada pela presença de vocês. Eu agradeço pela confiança de cada um. Olha lá, tá vendo? Gratidão universo pela live da Lindy às 21h. E, gente, antes da gente finalizar, vamos ler aqui, né? A propaganda do Garoto Propaganda. Então, ó, bom dia com a linda flor. A sexta-feira chegou com a gente, como a gente gosta, radiante, animada e cheia de motivos para celebrar. É dia de arrumar, de sentir linda e se jogar nas festas da vida com leveza, brilho e com muito estilo. Que tal começar o dia escolhendo aquele batom poderoso, o blush que ilumina, o kit de maquiagem linda flor que te deixa pronta para brilhar do dia até a noite? Porque esta sexta é o dia de florescer com atitude e encantar com confiança. Visite sua melhor versão, dance ao som da sua felicidade e leve o seu brilho por onde passar. Linda flor, beleza que acompanha você até nas noites mais iluminadas. Bom dia, flor, que sua sexta-feira seja leve, linda e cheia de comemorações. Olha, meu garoto propaganda, o garoto do marketing está cada vez melhor. Muito obrigada, viu, Laerte? Gente, muito obrigada pela presença de cada um de vocês, tá? Um beijo no coração de todos. Aproveitem o final de semana e quem vai estar comigo no grupo amanhã, até amanhã. Beijos!